Olá, pessoal. Meu nome é Aline Azevedo. Eu trabalho na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, na FIENG, e numa parceria com a Calcário Casanga, a gente ajudou vocês a implementar um programa de compliance e a elaborar o código de conduta. E agora estamos gravando alguns treinamentos, alguns vídeos para propiciar um treinamento mais profundo sobre esses documentos para vocês. Espero que o conteúdo seja útil e que vocês gostem. O primeiro ponto que a gente vai ressaltar é qual é o objetivo de uma empresa, inclusive a Calcário Casanga, elaborar um código de conduta. Bom, gente, um código de conduta, ele é um guia onde estão expressos todos os valores, os princípios de uma organização. É um documento no qual a organização ela deixa declarado quais são as expectativas com relação aos comportamentos que ela espera por parte dos seus colaboradores, de todas as pessoas com quem essa empresa se relaciona, então parceiros comerciais, fornecedores, os membros da alta administração da empresa, os órgãos públicos com quem essa empresa eventualmente tenha contato. Então, é um documento que a organização tem a oportunidade de deixar de forma transparente tudo o que ela espera em relação a comportamentos, na expectativa de materializar aqueles valores e princípios que ela prega. Então, pessoal, o código de conduta, ele vai reunir todas as principais orientações com o objetivo de direcionar as atitudes e os comportamentos no dia a dia das pessoas aí dentro da empresa. E um ponto muito importante é que esse código ele se direciona, a todos os colaboradores, todos os acionistas, conselheiros, diretores, fornecedores, consultores, representantes comerciais, parceiros e clientes daquela organização. Então ele se aplica para todo mundo indistintamente. Não tem essa de o código ele só vale para os colaboradores, os diretores, conselheiros não precisam cumprir. Isso não é verdade. Ele é um documento que deve ser observado por todos. E, nesse sentido de ser um documento que é uma declaração de valores, é nesse documento que vocês vão encontrar bem expresso ao longo de todos os capítulos dele o jeito Casanga de ser, que é saúde e segurança em primeiro lugar, cuidado com o meio ambiente, comprometimento e responsabilidade em todos os níveis, dedicação ao trabalho, respeito e escutativa. Vocês vão ouvir falar muito disso ao longo de todos os capítulos do código. Nesse capítulo do código, a gente vai falar sobre a ideologia, valores e princípios da empresa. Quando a gente fala em valores, em princípios, ideologia, que é naquilo que a empresa acredita, a gente está se referindo ao alicerce, aquela fundação que vai direcionar todas as outras atividades da empresa. Então, é onde mesmo a empresa tem as suas bases firmadas, aquilo que sustenta em termos de valores aquela organização. E na Calcário Casanga é muito importante todos os colaboradores conhecerem a sua missão, que é o seu propósito, é o porquê da empresa, porquê que a empresa existe, É essa paixão por transformar. O insumo de vocês, ele é transformador. A visão, que é onde a empresa quer chegar, então expandir os negócios, oferecendo soluções inovadoras para os clientes, essa é a grande meta, a visão de longo prazo da empresa. E por fim, os valores, que são respeito à vida, então saúde, segurança, meio ambiente, compromisso com todas as pessoas, trabalho, dedicação para a perenidade dos negócios, humildade, respeitar e saber ouvir, honestidade, que fortalece todas as relações da empresa, e sustentabilidade, que é esse processo de transformar, mas de uma maneira consciente. Então, essa é a base de sustentação de todas as operações, de todos os negócios da empresa. É onde os valores realmente estão alicerçados. O capítulo do Código referente à saúde e segurança é um dos capítulos mais importantes, porque essa é uma diretriz estratégica da Calcário Casanga. A empresa acredita que a prevenção é uma premissa na gestão da segurança do trabalho e também na gestão de riscos. Por isso, a empresa conta com regras de ouro, é implementada uma cultura de zero acidentes, são feitos investimentos em todos os pátios, em equipamentos para que sejam evitados acidentes e danos às pessoas. As falhas são enfrentadas com transparência, com clareza,
não são admitidas omissões no que se refere à saúde e segurança do trabalho. Então, a empresa vem fazendo a sua parte, mas é muito importante que os colaboradores também conheçam as suas responsabilidades com relação ao tema saúde e segurança. No que diz respeito às expectativas de comportamento e às responsabilidades de cada um, vocês vão ver que o código ele foi elaborado sempre de uma forma muito objetiva. Então, vocês vão encontrar em todos os capítulos do código o que você sempre deve fazer e aquilo que você deve evitar ou que você nunca deve praticar. Com relação, então, à saúde e segurança, o que nós todos da empresa devemos sempre fazer? Conhecer as normas e os requisitos de segurança, incluindo os equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados na realização da sua atividade. Você deve fazer a APR, que é a análise preliminar de riscos, para gerenciar os riscos antes de se iniciar uma atividade. Comunicar imediatamente qualquer perigo, incidente, lesão ou doença ao seu gestor imediato. Orientar os seus colegas no que diz respeito a cumprimento de requisitos de segurança, relatar informações inseguras, use sempre o formulário de relato, este documento ele existe para isso. Use o direito de recusa, se você não considera aquela atividade segura ou não foi oferecido um equipamento adequado para que você execute aquela atividade, utilize o seu direito de recusa. Acompanhe e participe de todas as ações corretivas, aplicando as melhorias, essas lições aprendidas aí na sua atividade e cuide da sua saúde física e mental. Agora nós vamos ver o que nunca deve ser praticado. Então, nunca inicie um trabalho para o qual você não está apto, não está treinado ou não está capacitado. Nunca ignore uma questão de segurança, às vezes parece uma bobeira, mas não é, por menor que ela possa parecer. Relate, se informe. Nunca inicie um trabalho se você não estiver com o equipamento certo e não tiver as condições adequadas para executar. Nunca ignore se as proteções, os dispositivos ou os controles não estiverem ativos ou não estiverem funcionando bem. Nunca realize atividades que não estejam previstas naquela ordem de serviço ou no plano de trabalho, sem que você faça uma atualização, uma avaliação dos riscos e sem a autorização do seu superior, sempre busque essa autorização. E nunca suponha que a outra pessoa vai comunicar um risco ou uma preocupação. A responsabilidade pela segurança, ela é pessoal e é de cada um de nós. Então, não espere que o outro vai fazer. Vai lá e faça. Um item dentro do capítulo relacionado à saúde e segurança no trabalho estão as regras sobre uso de álcool e de drogas. Vocês sabem que a mineração ela está inserida ali como um risco de grau 4, ou seja, é uma atividade que tem um risco inerente, então todas as pessoas que exercem essas atividades, elas devem estar em sua plena capacidade. Então, quando pessoas vão trabalhar sob influência de álcool ou de drogas, mesmo drogas lícitas, às vezes foi um medicamento tomado até mesmo com prescrição médica, elas devem ficar atentas e comunicar. Por quê? Porque todas essas situações, tanto a bebida alcoólica como o uso de medicamentos ou drogas, eles provocam uma diminuição na coordenação e no equilíbrio, um aumento de tempo de reação da pessoa. Eu posso alterar um julgamento com relação ao perigo ou não, a segurança ou não de uma determinada situação. Há uma diminuição do campo visual, bem como afeta-se a capacidade de concentração e raciocínio dos colaboradores. Portanto, são situações que devem ser evitadas. Vamos conhecer agora o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Os colaboradores da Casanga, eles sempre devem se apresentar ao trabalho aptos e prontos para realizar as suas tarefas. Então, informe sempre o seu gestor, caso você tenha dúvidas sobre as suas condições de trabalhar. Então, você está tomando um remédio, conversa com o seu gestor, ele vai te orientar se você pode executar ou não aquela atividade. E reporte ao seu gestor situações em que você perceba que você, ou mesmo algum colega de trabalho, esteja com as suas capacidades psicomotoras ali alteradas ou comprometidas para a execução daquela atividade. Não se omita.
Em nenhuma hipótese se apresente para trabalhar quando estiver sob a influência de álcool, de drogas ou de qualquer medicação. Às vezes você não bebeu no momento ali da atividade, mas teve uma festa, foi dormir de madrugada e aí o álcool ele demora um tempo para sair, né, para os efeitos se diluírem ali no seu corpo. Então jamais, se você estiver nessa condição, jamais se apresente para trabalhar dessa maneira. E não consuma álcool ou drogas no período que antecede o início da sua jornada de trabalho, durante o seu trabalho e dentro das instalações da empresa. Esse capítulo do Código fala sobre meio ambiente e comunidades. Na verdade, ele fala sobre muito mais que isso. Ele fala sobre sustentabilidade. O que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que é capaz de satisfazer as necessidades atuais, ou seja, a nossa geração consegue satisfazer as suas necessidades sem comprometer que as futuras gerações também sejam capazes de satisfazer as suas necessidades. Ou seja, eu utilizo os recursos naturais de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, de uma forma a preservá-los para o atendimento também das futuras gerações. E a Calcário Kazanga acredita que a mineração pode e deve ser sustentável. Nesse sentido, a empresa ela já pratica diversas atitudes que contribuem para a sustentabilidade. Então, é realizada a coleta seletiva de resíduos, uma destinação adequada de resíduos, existem programas de manutenção e melhoria em máquinas e equipamentos com a finalidade de minimizar a poluição. São feitas inspeções constantes na área fabril, verificação de conformidade, implementação de melhorias para que os riscos sejam mitigados. São feitas análises de efluentes, tanto sanitários quanto atmosféricos. Existe a manutenção de áreas de compensação ambiental. Além disso, a empresa preza, obviamente, pelo cumprimento de todas as leis, de todos os regulamentos e exigências ambientais que são aplicáveis àquele negócio. Mas e você? Qual é o seu papel na sustentabilidade? O que você sempre deve fazer? Entender o impacto do seu trabalho no meio ambiente, ou seja, quais emissões, com relação à água, resíduos, natureza, ruído. Procure maneiras de minimizar esses impactos o máximo possível. Priorize, quando você for contratar ou fazer uma parceria com o fornecedor, priorize os fornecedores, os receptores de resíduos e outros parceiros que estejam empenhados em seguir as leis ambientais. Trabalhe de maneira consciente, atenta para propor melhorias operacionais a fim de contribuir na gestão econômica, ambiental e social da organização. Relate para a equipe de meio ambiente ou para a sua liderança qualquer incidente ou qualquer risco nas operações que possa impactar o meio ambiente. E pratique o consumo consciente. É nosso papel também praticar o consumo consciente. O que isso significa? Significa consumir de uma maneira diferente, com foco na utilidade daquele bem. Eu realmente preciso daquilo? É uma pergunta que a gente deve fazer antes de sair comprando coisas. E aí eu já deixo uma provocação para vocês procurarem no Google uma imagem que reflete ali um lixão de roupas no deserto do Atacama, no Chile. É chocante, né? São resíduos ali de roupas que não foram vendidas e que estão lá. Já é possível ver essa pilha de resíduos por meio de dos satélites, né? que orbitam aí o globo terrestre. Já é possível ver a montanha de roupas não utilizadas e que são restos, né, e de roupas não aproveitadas, e é bem impactante a imagem. Então, vamos ser conscientes com relação ao nosso consumo. Nós nunca devemos ignorar um acidente ambiental potencial ou real, ou seja, que tenha acontecido ou que está em vias ou que tem chances de acontecer, para que seja evitada a contaminação do solo, da água e do ar. Nunca realize trabalhos sem as licenças ou autorizações ambientais necessárias. Isso é muito importante, né? Você realizar qualquer atividade sem uma licença, isso implica uma não conformidade, uma irregularidade, uma ilegalidade para a atuação da empresa e ela é passível de processo judicial, multa, interdição e várias outras consequências muito graves.
Nunca realize intervenções não autorizadas pelos órgãos ambientais. Não pode cortar a arvorezinha ali sem pedir permissão, sem se informar se essa é uma árvore que pode ser retirada. Então, é muito importante a gente conhecer ali a legislação, saber se aquela área ali é legalmente protegida e sempre buscar a orientação do especialista ambiental da empresa. Além disso, nunca descartar resíduos em áreas inadequadas, principalmente em cursos d'água, e sempre devemos cumprir ali o previsto no programa de coleta seletiva. Especificamente com relação à comunidade, a Calcário Kazanga ela tem um compromisso muito grande de ter uma boa relação com a comunidade na qual ela está inserida. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável e das pessoas que se relacionam com a empresa, certamente a comunidade é um dos atores que é mais impactado com a atuação de uma organização. Então, quanto mais aberto for o diálogo, quanto mais transparente for esse diálogo, mais essa comunidade ela vai ser uma parceira da sua empresa, ela vai querer que a sua empresa continue operando ali, pois a sua empresa ela vai trazer benefícios para a comunidade. Então, o nosso desafio é sempre projetar, fazer com que a comunidade tenha essa imagem positiva das nossas operações. Nesse sentido, os colaboradores da Calcário Kazanga sempre devem escutar ativamente e dialogar para a resolução de possíveis conflitos, comunicar-se de maneira transparente, de maneira íntegra, sobre informações relevantes para a comunidade. Aquela intervenção, aquela operação vai afetar a comunidade? Nós devemos ser transparentes com relação a isso, para buscar a parceria junto com a comunidade e não estabelecer uma relação de conflito. Respeitar os interesses daquela comunidade e estar disponível para ações voluntárias em projetos sociais, comunitários, de forma que a gente consiga fortalecer uma cultura de cooperação e principalmente uma cultura de cidadania nas nossas operações. E reportar para a liderança imediata qualquer incidente ou qualquer risco nas operações que possa afetar ali as pessoas e a comunidade ao redor da empresa. Os colaboradores, então, nunca devem fazer qualquer tipo de coação, de constrangimento, de influência ilegal ali sobre os membros da comunidade com vistas a obter alguma coisa, ainda que seja uma autorização para a empresa que está precisando fazer uma intervenção. Não podemos fazer esse tipo de coação. Não devemos fazer investimentos sociais ou patrocínio. A gente sabe que é muito comum as comunidades ali solicitarem patrocínio para suas atividades, mas nós não devemos fazer isso em projetos sociais que tenham histórico de má conduta, irregularidades ou investigações ali de qualquer natureza. E nunca promover nenhuma mudança na operação da empresa sem antes considerar os impactos que isso pode causar para aquela população local. Nesse capítulo, o Código trata do compromisso da empresa com direitos humanos e direitos trabalhistas. Os direitos humanos são aqueles direitos que são universais, ou seja, eles pertencem a todos os indivíduos, são aplicados de forma igual e sem discriminação para todas as pessoas. Então, são direitos muito básicos, como liberdade, direito à vida, e todos esses direitos eles devem ser preservados e a empresa e seus colaboradores possuem um papel muito relevante nisso. Então, com relação a direitos humanos e direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas aqueles que são garantidos pela legislação brasileira, que é a consolidação das leis do trabalho, o que nós sempre devemos fazer? Sempre denunciar qualquer potencial ou suspeita de abuso trabalhista ou de direitos humanos, suspeita de escravidão moderna. Olha, gente, esse tema hoje ele é muito importante. Vou trazer aqui para vocês uma informação que é pública, basta também vocês pesquisarem aí no Google, sobre empresas que em pleno século XXI estão sendo aí condenadas pela prática de trabalho análogo à condição de escravo. Então, nós tivemos o caso das Vinícolas do Sul, uma grande multinacional que opera aqui no Brasil, fabricante de chocolate. E muitas vezes essa violação ao direito humano, ela
nem é praticada por colaboradores da empresa. Muitas vezes são fornecedores, são terceirizados que praticam essas atitudes e aí acabam contaminando a reputação da empresa. Então, colaborador, se a gente está diante de uma situação, mesmo praticada aí por um fornecedor, por um parceiro comercial, por um terceiro, que gere essa suspeita de trabalho análogo à escravidão, e aí, por exemplo, não estamos lidando com aquele modelo de escravidão lá do passado. Aqui a gente está falando de condições de higiene, de condições de alojamento, de almoço, de carga horária. Tudo isso, a depender do contexto, pode caracterizar um trabalho análogo à condição de escravo. Então, muita atenção nesses relacionamentos e reporte qualquer situação que lhe parecer suspeita. Incentive os seus parceiros de negócio, né, as empresas aí, fornecedoras e parceiros com quem vocês se relacionam, a relatar também qualquer violação potencial ou suspeita de violação e nunca concorde com uma ação que possa estar degradando ali os direitos humanos, trazendo condições adversas ao trabalho dos colaboradores. Nunca negligencie os direitos humanos e trabalhistas e nunca ignore eventuais abusos que você presenciar, mesmo se tratando de atos praticados por terceiros. Você sim tem que reportar essas situações, isso te afeta e afeta a Calcário Casanga. Nesse tópico, a gente fala de um ambiente de trabalho agradável, respeitoso e inclusivo. Aqui, gente, são abordados temas relacionados à diversidade, à inclusão, a práticas que não são toleradas pela empresa, como uma discriminação em razão de etnia, de raça, de idade, de gênero, de orientação sexual, de convicção religiosa, política ou de qualquer outra natureza. Não são tolerados nenhuma espécie de violência física, né, ou verbal em razão dessa pluralidade. A diversidade, gente, ela significa que existem características que são plurais. Ninguém é igual ao outro. E a nossa sociedade, especialmente a sociedade brasileira, ela é muito diversa. Nós temos pessoas com características e origens diferentes. E isso deve se refletir na nossa organização. E a inclusão, por sua vez, é a gente dar voz a essas pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito da vice-presidente da Netflix, que ela fala o seguinte: diversidade é chamar para festa, inclusão é convidar para dançar. Então, quando a gente se propõe a incluir, a gente tem que convidar as pessoas para dançar, participar das reuniões, né? Serem ouvidas, terem voz dentro da organização. Então, a gente acredita que uma empresa, ela deve refletir essa diversidade que existe na sociedade. E a Casanga, especialmente, ela acredita que o desenvolvimento da Casanga, o crescimento da Casanga está diretamente ligado ao crescimento das pessoas. E por isso, a valorização da diversidade é muito importante para Calcário Casanga. Então, o que a gente sempre deve fazer? Tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Na verdade, isso aqui é no que diz respeito às relações harmoniosas e respeitosas. Mas um ponto de atenção que eu sempre gosto de falar aqui na verdade, a gente tem que tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Porque às vezes, por exemplo, eu posso ser uma pessoa mais extrovertida, mais brincalhona, e eu não ligo das pessoas terem uma determinada intimidade comigo. Mas o outro pode não ser que nem eu. Então, vamos tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Promova diálogos construtivos, né? A gente está com uma dificuldade, enquanto sociedade mesmo, nas famílias, os grupos de WhatsApp aí são prova viva disso, a gente está com dificuldade de dialogar, de ouvir a opinião do próximo. A gente só quer falar, sem promover uma escuta. Então, é muito importante a gente parar um pouco, repensar as nossas atitudes e promover esses diálogos construtivos. Vamos basear as nossas relações com base no respeito mútuo, na ética, na integridade. Colaborar para a construção de um ambiente harmonioso na empresa, que mantenha a integridade física, a integridade mental de todos que convivem aí dentro.
buscar soluções pacíficas para a resolução de conflitos. A guerra, o confronto, ele não leva a nada. E, aliás, gente, é muito importante a gente diferenciar, às vezes, uma divergência de ideias de um confronto. A divergência de ideias, ela é super comum, né? Nós não somos obrigados a pensar igual ao outro, ninguém pensa exatamente igual. Então, é muito importante a gente ter tolerância com pensamentos que são diferentes dos nossos. E, às vezes, a gente até pode ser, né, ali enfático ao defender um posicionamento, mas isso não nos dá direito a partir para o confronto. O confronto é aquele diálogo com violência. Então, vamos praticar uma comunicação não violenta. Praticar a cordialidade e a gentileza, tomar decisões pautadas na ética, sem preconceito, sem preferências individuais, colaborar para o desenvolvimento profissional, pelo reconhecimento e valorização aí dos colaboradores. Vamos ser éticos na gestão de pessoas, e isso, gente, é durante toda a trajetória, durante todo o ciclo de vida da pessoa dentro da organização, desde o dia que ela é admitida, no desenvolvimento profissional dela, na retenção, até o dia do eventual desligamento. E denuncie qualquer tipo de discriminação. O bullying, a perseguição, elas são comportamentos aí inaceitáveis dentro da Calcário Casanga. E o que nós nunca devemos fazer? Nunca vamos exercer práticas que desrespeitem os direitos humanos. Isso significa assédio, isso significa discriminação. Nunca promover ou ser conivente com um trabalho degradante, com um trabalho ali análogo à condição de escravo, infantil ou mesmo exploração sexual. Nunca trocar, resgatar, armazenar, guardar aí no seu computador conteúdo obsceno, pornográfico, violento, difamatório, racista. Isso viola os direitos humanos. Nunca praticar ou admitir interferências pessoais nas avaliações profissionais. Nunca praticar agressões morais, físicas ou verbais, explícitas, né, aquelas que estão ali visíveis, ou mesmo aquela piadinha, né, aquela conduta ali que está implícita dentro ou fora do ambiente de trabalho. Nunca discriminar qualquer pessoa em razão de diferenças culturais ou ideológicas, de deficiências, de gênero, de cor, de etnia, nacionalidade, convicções políticas, crenças religiosas, em razão da idade, do estado civil, da classe social, da orientação sexual da pessoa, da identidade de gênero ou de qualquer outra condição. Nunca usar de palavras ofensivas, piadas e apelidos depreciativos, ou seja, não praticar o bullying. Nunca praticar qualquer forma de assédio. Nunca se comportar de uma maneira que possa prejudicar ou humilhar um indivíduo na sua vida ou na sua, dignidade. Nunca fazer comentários, sugestões ou contato físico indesejados ou inapropriados. Isso pode caracterizar uma importunação ou um assédio. Assédio. O assédio, ele está dentro do capítulo do Código que fala sobre esse ambiente de trabalho. E nós vamos falar, já mencionamos aí essa palavra algumas vezes, e é importante a gente entender o que é o assédio. Eu tenho dois tipos de assédio, o assédio moral e o assédio sexual. Nós temos um outro vídeo gravado aí para vocês que fala mais profundamente sobre esses conteúdos, mas de uma forma bem simples. Assédio moral é aquele comportamento, que vai trazer ali no ambiente de trabalho uma humilhação para a pessoa, um constrangimento. Esse comportamento ele tem que ser repetitivo, tem que ser prolongado. O assédio sexual, por sua vez, é esse constrangimento, mas com uma conotação de sexual. Ele tem uma conotação que retira a liberdade sexual de uma pessoa. Então, por exemplo, é uma intimidação para uma promoção ou um convite inadequado que a pessoa se sente, às vezes, ali obrigada a atender ou incomodada ou constrangida porque ela está num ambiente de trabalho. Então, é muito importante a gente entender, assista um outro vídeo relacionado a assédio moral e assédio sexual, mas aqui já vamos comentar aqui de alguns comportamentos que são esperados pela empresa. Então, o que a gente sempre deve fazer com relação ao tema assédio? Sempre incentivar constantemente a formação de um trabalho respeitoso. Então, se presenciar um assédio, denuncie, ofereça apoio àquela colaboradora ou colaborador que você tem ciência ali que está sendo vítima de um assédio moral ou sexual.
Participe de todos os treinamentos, de todos os momentos de conscientização, sejam eles elaborados aí pelo Comitê de Compliance e de Conduta ou pela CIPAMIN, né, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes na Mineração. Divulgar o código para todos os colaboradores, para todos os colegas, para o parceiro comercial, para o fornecedor, enfatizando que o assédio em qualquer modalidade é incompatível com os valores da Calcário Casanga. Vamos garantir que as práticas administrativas e gerenciais sejam aplicadas a todos os colaboradores de uma forma igual, de uma forma justa, com tratamento igualitário e respeitoso. Incentive as boas relações no ambiente de trabalho, com tolerância à diversidade de perfis profissionais e mesmo de ritmos de trabalho. As pessoas têm ritmos de trabalhos, né, que são diferentes. Observe o aumento súbito e injustificado das ausências no trabalho, do absenteísmo. Isso pode ser um indicativo de que aquela pessoa ela possa estar passando ali por uma situação delicada de assédio moral ou de assédio sexual. E denuncie ao seu gestor ou ao canal de denúncias qualquer situação que caracterize assédio. É importante, gente, mencionar que o assédio ele pode ser praticado por comportamentos, por gestos, atos físicos, por mensagens, por WhatsApp. Então, não necessariamente a gente vai ter um ato físico, um xingamento, uma violência para caracterizar o assédio. Muitas vezes, mensagens também podem caracterizar ali o assédio, tanto moral quanto sexual. E para a gente estar livre aí da prática de assédio, o que a gente nunca deve fazer? Nunca criticar a vida particular de colegas de trabalho, desconsiderar os problemas pessoais ou de saúde que aquele colega esteja passando. Vamos fazer uma escutativa, dar atenção àquele colega. Nunca postar mensagens depreciativas em grupos de trabalho ali ou mesmo em redes sociais falando de algum colega. Nunca ignorar qualquer colega de trabalho ou solicitar tarefas humilhantes para aquele colega. Nunca gritar ou falar de uma forma desrespeitosa. Nunca impedir, né, que as pessoas, que os colegas ali de trabalho tenham um contato, né, que se estabeleçam ali relações entre eles. Nunca delegue tarefas impossíveis de serem cumpridas ou prazos incompatíveis com aquilo que é necessário para que a pessoa execute a atividade. Nunca espalhe rumores, fofocas, boatos, né, ofensivos ali que dizem respeito aos colegas de trabalho. Nunca imponha punições vexatórias. Então, a pessoa que não consegue executar uma atividade tem que pagar uma dancinha, tem que fazer 10 flexões, tem que rebolar até na boquinha da garrafa. Isso não pode, isso é caracterizado assédio moral. Nunca instigar o controle de um colaborador sobre o outro. Fulano, vigia ali se ciclano está batendo ponto direito, se ele está cumprindo a jornada. Isso pode caracterizar assédio, um colega vigiando o outro. Nunca atribuir apelidos pejorativos. A questão do apelido é super sensível, gente. É melhor, de fato, evitar chamar as pessoas pelo apelido ali no ambiente de trabalho. Criar apelidos jamais. Mas vamos supor que a pessoa ali, ela já até se identifica com aquele apelido, ela mesma se apresenta com aquele apelido. Vamos dizer assim, entre, né, nesse tipo de prática, se aquele apelido realmente ele não for considerado algo pejorativo ou relacionado a algum aspecto ali de discriminação, racismo, homofobia, nada disso, tá? Não ser, então, que a pessoa peça para ser chamada desse apelido, ainda assim, vamos analisar o apelido. A melhor regra é evitar a prática de apelidos dentro do ambiente de trabalho. Nunca manipular informações ou deixar de repassar ali para os colegas com o intuito de prejudicar essas pessoas, isso também pode caracterizar assédio. E nunca imponha condições e regras de trabalho ali absolutamente personalizadas, diferente do que você cobra ali para todo mundo e do que é necessário para que aquela pessoa execute a atividade dela. Nunca foi tão importante a gente compartilhar os nossos valores com os nossos fornecedores, consultores, representantes, comerciais, parceiros e clientes. Hoje, a conduta de um fornecedor, ela pode trazer impactos negativos ou positivos
para aquela empresa que está contratando um fornecedor ou um parceiro comercial. Então, é muito importante a gente escolher os fornecedores que também cumpram as leis, que tenham valores parecidos com o nosso, que também respeitem direitos humanos, direitos trabalhistas, para que a gente cada vez mais consiga elevar o nível do ambiente de negócios no Brasil. Assim, a gente sempre deve cumprir os procedimentos de compras, de qualificação, de monitoramento, avaliação e reavaliação dos fornecedores com quem a gente se relaciona. Devemos tratar os fornecedores, os consultores, os representantes, todos os parceiros, de uma forma honesta, respeitosa, responsável. Vamos ser transparentes, éticos e honestos nas nossas contratações e nas nossas relações, nos nossos contatos comerciais. Vamos manter atualizados e proteger os dados dos nossos fornecedores. A gente não deve compartilhar os dados de fornecedores com terceiros sem que estes, prestem ali o seu consentimento. Vamos nos certificar de que aquele serviço realmente foi prestado antes de aprovar uma nota fiscal. E vamos exigir que quando a gente for fazer um pagamento, que os dados bancários ali eles coincidam com a titularidade do contratado. Então, vamos fazer essas exigências, esses cuidados. E uma outra coisa, cada vez mais a gente tem que incentivar os nossos parceiros comerciais, os nossos fornecedores a atuar de acordo com os nossos valores. Então, compartilhe o código de conduta com esses parceiros comerciais e, se eles tiverem dúvida, ajude-os a implementar esses valores e tirar isso aqui do papel. Aqui, alguns cuidados que a gente deve ter com relação a esse relacionamento com fornecedores. Então, nunca conceder benefícios ou vantagens privilegiadas para um fornecedor em detrimento de um outro. Nunca autorizar o fornecedor a emitir nota fiscal antes da execução da prestação do serviço. Nunca incentivar um fornecedor ou qualquer consultor, representante a fazer alguma coisa que seja ilegal ou que viole, por exemplo, a gente precisa de uma licença ou de uma autorização rápida. Fornecedor, vai lá, pode pagar o churrasco ali para o fiscal. A gente não deve de forma nenhuma incentivar isso. Um ato desse é caracterizado, por exemplo, como um ato de corrupção e ele pode ser atribuído a Calcário Casanga se isso acontecer. Nunca realizar operações comerciais que não estejam acobertadas por documentos fiscais. Nunca autorizar recebimentos em contas que não sejam daquela titularidade ali onde foi realizada a venda. Nunca realizar pagamentos em contas distintas, de titularidades distintas, exceto com aprovação formal. Por quê? Porque isso aqui, gente, pode estar caracterizando lavagem de dinheiro, então são atos que a gente tem que ter muito cuidado. E nunca divulgar informações ou documentos estratégicos e confidenciais. Esse capítulo do Código fala sobre honestidade frente a conflitos de interesse. O que são conflitos de interesse? Conflitos de interesse, gente, são aquelas situações em que o nosso julgamento, a nossa decisão, ela fica comprometida com relação à sua imparcialidade ou à sua isenção. Então, citando um exemplo, vamos supor que você tem que fazer uma contratação para a empresa. E o seu irmão é fornecedor exatamente daquele bem ou daquele material que a sua empresa está necessitando. Mas será que você é a pessoa mais adequada para estar liderando esse processo de contratação? Será que o seu julgamento com relação à qualidade daquele fornecedor, a negociação de preço, ela vai ser imparcial? Ela vai ser isenta de uma subjetividade? Certamente que não. Ainda que a gente não queira, ainda que a gente afirme que nós não vamos ser contaminados por essas situações, nós somos humanos e nós somos sim contaminados. Então, o que é muito importante a gente entender é que os conflitos de interesse, eles podem acontecer. Isso não é um bicho de 7 cabeças e nem um bicho papão. Eles acontecem, são naturais, são humanos. O que a gente deve fazer é justamente, ter honestidade frente a esses conflitos. Então, toda vez que a gente estiver diante de uma tomada de decisão e que a gente perceba que aquela situação
pode comprometer a nossa tomada de decisão, a gente beneficiar um interesse particular ali, em detrimento de um interesse da nossa empresa, a gente deve comunicar essa situação. Então, nesse caso que eu mencionei aí da contratação, não significa que a sua empresa do seu irmão está proibida de fornecer para a sua empresa, não é isso, mas você não pode participar desse processo de contratação, porque o seu julgamento está comprometido, e aí você pode correr o risco de estar privilegiando um interesse pessoal em detrimento de um interesse da empresa. Nessas situações, o que a gente sempre deve fazer? A gente sempre deve refletir se uma situação pode estar gerando esse conflito de interesse real ou percebido e como isso pode ser entendido pelos outros, né? Então, não basta a gente ser honesto, se considerar honesto. Perante a empresa, perante os colaboradores, a gente também tem que parecer. Então, qualquer situação suspeita, ela depõe contra você. Então, evite, comunique. Comunicar espontaneamente qualquer possível conflito de interesse com o seu gestor, com os recursos humanos, incluindo relações que você tem ali afetivas, um namoro, um casamento, uma amizade mais íntima, o quanto antes possível, sendo honesto e transparente sobre aquela situação. Recusar propostas de contratação ao identificar conflitos de interesse, relacionando aí a sua atuação na empresa, especialmente quando a gente está falando ali de empresas concorrentes da Calcário Casanga. E o que a gente nunca deve fazer? Nunca ocultar ou deixar de comunicar qualquer conflito de interesse real. Nunca usar indevidamente a nossa posição profissional ou de representação aí na empresa para obter vantagens de natureza pessoal, familiar ou para terceiros, em detrimento dos interesses legítimos da nossa organização. Então, se eu sou um comprador, eu não posso utilizar dessa posição que eu tenho para obter vantagens para o meu irmão, para um parente ou para um amigo meu. Nunca exercer atividades externas que conflitem com horários ou com interesses da empresa. Então, vou dar meu exemplo. Eu trabalho na FIENG e na FIENG a gente pode exercer outras atividades, desde que eu não faça isso no meu horário de trabalho e nem seja relacionada a serviços que são concorrentes ao que a FIENG presta. Então, por exemplo, eu não posso fazer consultorias de compliance ou elaboração de código de conduta vendendo esses serviços como particulares. Por quê? Porque esse é um serviço que a minha organização presta. Eu posso dar aulas, por exemplo, à noite para faculdades, em outras instituições, porque isso não conflita com a natureza da minha atividade e nem com o meu horário de trabalho. Então, vamos ter atenção a esse ponto. Nunca divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiros em razão que são informações ali que a gente tem acesso em razão do nosso trabalho, eu não posso compartilhar. Nunca utilizar da rede de clientes, ou de contatos ali que a gente tem acesso em razão do nosso trabalho para divulgar negócios ou projetos próprios, vender serviços, nada parecido. Nunca utilizar materiais, ferramentas ou ativos da empresa para fins particulares ou para benefícios de terceiros ali que não guardem relação com a empresa. Então, os bens, os ativos, eles são para uso profissional. Nunca compartilhar com terceiros informações referentes a projetos, a configurações industriais, ao processo de fabricação ali dos produtos, informações que você só tem porque você trabalha aí. E nunca compartilhe informações da Calcário Casanga com amigos, com familiares ou com conhecidos que podem trabalhar em empresas concorrentes, né, pessoal? Um pouquinho de bom senso não faz mal a ninguém. Um capítulo extremamente importante do Código é o que fala da intolerância com os atos de corrupção. A corrupção, gente, é um mal que assola o mundo e o Brasil, principalmente, é um dos países mais afetados. A corrupção, ela é aquele oferecimento de uma vantagem indevida, então ela pode ser em dinheiro, pode ser em presente, pode ser num jantar, pode ser uma viagem, pode ser qualquer tipo de vantagem, um emprego para um parente de um funcionário público, que tenha por finalidade a empresa ali obter
alguma vantagem a que ela não teria direito naquele momento. Então, por exemplo, para ganhar um contrato ou para agilizar a emissão de um alvará ou de uma licença, fornecer pagamento em espécie ou qualquer outro tipo de favor ao agente público que é responsável ali por aquele contrato ou pela emissão daquela licença. Isso pode ser caracterizado como um ato de corrupção. E esse tema ele ganhou muita relevância no Brasil com a edição da lei que ficou conhecida como Lei Anticorrupção, que é a lei número 12.846 de 2013. E qual a grande novidade dessa lei? A corrupção no Brasil, ela sempre foi crime, né? No nosso Código Penal, ele é desde 1940. Tá lá que se você pagar propina para um guarda, por exemplo, para se livrar de uma multa de trânsito, você poderia ser preso. Mas as pessoas jurídicas, né, os CNPJs, eles careciam ali de uma legislação mais específica para punir aquelas empresas que tinham até como modelo de negócios a prática de atos de corrupção. Então, obviamente, essa lei não é uma lei penal, né? Eu não posso prender o CNPJ, a empresa, né? E é claro que os responsáveis pela prática do ato, ou seja, o colaborador ou o agente, o diretor que tenha praticado o ato, ele vai responder pelo Código Penal e vai ser preso, né? Se for o caso. Mas a empresa, como ela não pode ser presa, essa lei ela trouxe uma responsabilização civil e administrativa. Então, hoje o CNPJ tem consequências graves para ele se ele for envolvido pela prática de atos de corrupção. E quem pratica sempre um ato de corrupção são as pessoas físicas. Então, muito, é importante todo mundo que trabalha na empresa conhecer esses limites que a gente tem com relação ao nosso relacionamento com agentes públicos, para que a gente não corra o risco de estar colocando a nossa empresa numa situação irregular, indevida e sujeita às penalidades gravíssimas desta lei. Nesse sentido, a gente sempre deve saber com quem a gente está fazendo negócios, né? Então, vamos fazer as diligências adequadas, ou seja, as due diligence daqueles parceiros, daqueles fornecedores com quem a gente está se relacionando. Para quê? Para que um ato de um fornecedor não contamine a reputação da minha empresa. Converse com o seu gestor ou com o gestor da área. Se você tiver alguma dúvida ou alguma preocupação relacionada à corrupção ou suborno, vamos supor que um fiscal de um município ou do estado ou qualquer agente público tenha feito uma solicitação para você. Será que você poderia passar a patroa ali na rua que leva ao meu sítio? Será que isso é um ato de corrupção? Hoje isso é considerado, utilizar bens e equipamentos da empresa para prestar serviços ali particulares para agente público, isso pode ser considerado um ato de corrupção. Então, sempre que vocês se encontrarem aí diante desses pedidos, perguntem, porque você pode estar diante de um pedido ali que possa caracterizar um ato de corrupção. Relate por meio do canal de denúncias qualquer conduta suspeita de corrupção, de suborno, né? E aí tente inserir ali naquele relato os fatos com maior detalhamento que você possui. Se você tiver, outras pessoas tiverem assistido, forneça o nome dessas testemunhas. Isso é muito importante para a apuração da empresa. Sempre que possível, participe de reuniões na qual ali você vai negociar com o agente público, com outros colaboradores. Não vá sozinho. A gente sabe que às vezes a rotina nos leva a ir sozinho, mas se tiver oportunidade de ir com alguém, faça isso, Lembra, temos que parecer sempre honestos, então é uma garantia, um cuidado que não custa nada a gente tentar cumprir. E participe das ações de conscientização e treinamento sobre integridade, sobre anticorrupção, sobre antissuborno. Isso pode ajudar você a entender os riscos de corrupção e suborno que podem estar inseridos ali no seu dia a dia, no seu relacionamento com algum agente público. E é muito importante, eu queria fazer um parênteses aqui, que no Brasil, infelizmente, ainda só é considerado crime esses atos de corrupção que envolvam agentes públicos. Mas quando a gente está falando de empresas, as corrupções privadas, elas também não são permitidas. Então, eu também subornar um comprador, por exemplo, de uma outra empresa para comprar o meu produto, isso também não é
aderente aos valores éticos e, inclusive, já existe projeto de lei no Brasil pretendendo tornar a corrupção privada crime também. Ainda não está valendo, mas um dia tem-se a expectativa aí que essa lei vai ser aprovada. E o que então nunca deve ser feito? Nunca oferecer ou aceitar suborno, propina ou pagamento indevido, né, direto ou indiretamente, a qualquer pessoa que ocupe ali uma posição no âmbito público. Então, isso é considerado ato de corrupção, ou mesmo a parentes dessa pessoa. Nunca fraudar contratações e documentos. Nunca realizar financiamentos, custeios ou subvenção de qualquer ato ilícito. Não utilizar o nome da empresa, da Calcário Casanga, no trato de assuntos que não sejam relacionados aos objetivos da própria empresa. Então, por exemplo, eu não posso, para agilizar o alvará, né, de um assunto particular meu, eu utilizar que eu trabalho na Casanga. Isso é indevido. Nunca utilizar fundos ou recursos da empresa, ou mesmo fundos particulares, em nome da empresa, para fazer doações políticas a partidos políticos, a candidatos políticos. Nunca participar de processos licitatórios que tenham ali algum indício de irregularidade, alguma coisa que vocês acham estranho, não pode participar. E não obter vantagens financeiras ou pessoais, diretas ou indiretas, de qualquer natureza, de fornecedores, prestadores de serviço ou instituições que mantenham alguma relação com a Casanga ou que queiram manter. Aqui é aquilo que eu falei. Apesar de no Brasil a corrupção privada não ser crime, isso não significa que ela é um ato legal. Ela é imoral e antiético. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre brindes, presentes e hospitalidades, tá? E esses assuntos são muito importantes porque eles também podem caracterizar alguma vantagem indevida, alguma espécie de ato ilegal praticado pela empresa. Então, sim, devemos ficar atento às regras que disciplinam a oferta e o recebimento de brindes, de presentes e hospitalidades. Hospitalidades são hospedagens, almoços, jantares, tá? Convites para viagens, esses tipos de coisa que também podem ali se traduzir num ato irregular. O que a gente sempre deve fazer então? Somente oferecer ou aceitar um presente, uma hospitalidade que possa ser revelado publicamente. Se a gente ficar constrangido de estar recebendo alguma coisa, é porque certamente eu não devo recebê-la. Conhecer as regras internas das empresas clientes. Então, se eu for oferecer algum brinde para uma empresa parceira, para um cliente, para um parceiro comercial, eu tenho que conhecer o código de conduta deles. Será que eles podem receber esse brinde ou esse presente? Então, é sempre importante a gente consultar. Oferecer ou aceitar convites apenas para eventos técnicos, educacionais, esportivos ou culturais relacionados ao seu trabalho. Comunicar, né? Se você recebeu algum presente de uma empresa, comunicar que qual a destinação que você vai dar. Vamos supor que você ganhou ali uma mega cesta cheia de chocolate, aquelas coisas artesanais, que você olha, você sabe que aquela cesta é super cara. Aí você vai falar, olha, né, eu vou aqui dividir com a equipe, com os meus colegas de trabalho, justamente para você deixar claro que você não quer nenhuma vantagem pessoal para você e que essa informação, né, possa ali orientar aquele fornecedor para eventos futuros, para que ele não mais ofereça presentes tão caros. E denunciar condutas que possam ser percebidas como uma tentativa de suborno. Brinde, gente, é a canetinha, brinde é o calendário, é a agenda com a logomarca da empresa. Tudo que for material ali publicitário, isso não tem problema. O problema são situações que se diferenciam desse material promocional da empresa e que pode gerar aquele desconforto para a pessoa, ou a pessoa se colocar naquela situação de, ai meu Deus, eu tenho que fazer esse favor porque ele é um fornecedor tão bacana comigo, me deu essa cesta, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Diferenciar o brinde, que é o material promocional, desses outros presentes que às vezes tem por finalidade fazer aquele agrado mesmo quando um fornecedor ali está dependendo de alguma decisão nossa. O que nunca devemos fazer então? Nunca oferecer presentes, entretenimentos ou hospitalidades para obter uma vantagem comercial. Nunca dê brindes, presentes, refeições ou entretenimentos com o seu próprio dinheiro apenas para burlar os procedimentos da empresa. Não é permitido.
Nunca oferecer ou aceitar presentes, entretenimento ou refeições que sejam luxuosos, inadequados ou em dinheiro ou equivalentes a dinheiro. Jamais aceitar. Vou te dar um brinde, um envelopinho de dinheiro. Não, né, gente? Isso é um suborno. Nunca oferecer ou aceitar presentes que possam criar aquele sentimento de que eu tenho que retribuir, né? Esse senso de obrigação ou um conflito de interesses. Nunca, ao receber um brinde, presente ou qualquer outra coisa, fazer algo em troca, como um favorecimento, direto ou indireto, né? Em algum processo que a decisão esteja ali dependendo de um ato seu. Nunca aceitar ou realizar ofertas em caráter habitual, ou seja, com aquela frequência exagerada. Nunca oferecer ou aceitar bebidas alcoólicas como brinde. Com relação a esse ponto, legalidade, obrigações e transparência, esse aqui, gente, na verdade, é o compliance na veia, né? O compliance, apesar da gente não ter aí uma tradução para essa palavra, ela está muito assemelhada à conformidade. Então, o compliance, ele busca que a empresa, que aquela organização, ela cumpra com todos os regulamentos, com todas as normas que incidem ali sobre as suas operações. E isso não passa desapercebido pela Calcário Casanga. Então, quando a gente está falando de legalidade, de obrigações, a empresa, ela tem um registro formal de todas as suas atividades, a empresa, ela é fiscalizada por órgãos de controle, então, ela é muito preocupada com a conformidade trabalhista, tributária, fundiária, né, mineral, que incide aí sobre as operações de mineradoras, ambiental e com todos os procedimentos e regulamentos aí internos de vocês. Então, para garantir a conformidade das operações da empresa, a gente deve conduzir com responsabilidade todas essas questões legais aplicáveis, né? A gente deve estar ciente de quais são as regras que a gente deve cumprir. Procurar realizar periodicamente auditorias nos processos que você atua, do qual você aí faz parte. Cumprir com todas as obrigações acessórias, o e-social, né, as obrigações tributárias acessórias, os requisitos ali ambientais, as condicionantes ambientais, tudo isso deve estar mapeado na nossa atividade para que a gente consiga garantir a conformidade da empresa. Levar ao conhecimento dos responsáveis, né, se você notar ali que uma solicitação ou uma atividade pode ter relação com o descumprimento de uma lei, participar e demonstrar interesse nos processos e nas ações corretivas, nas oportunidades de melhoria que são detectadas e apontadas ali nos relatórios de auditoria, manter-se atualizado sobre todas as alterações legislativas, de normas regulamentares e demais instrumentos aplicáveis a Calcário Casanga e reportar ao seu gestor caso você identifique alguma situação de não conformidade regular ou legal. Nunca, então, deve se envolver em qualquer situação que possa caracterizar um descumprimento de uma lei ou de uma norma regulamentar. Nunca deixar de utilizar procedimentos que garantem a evidência do cumprimento de obrigações legais e aplicáveis. Nunca armazenar ou salvar essas evidências em locais onde só você tem acesso. Nunca tomar uma decisão, elaborar um procedimento ou uma instrução de trabalho em desconformidade com o que prevê a legislação ou um regulamento. Nunca fazer transações financeiras que não possam ser devidamente registradas nos livros da Calcário Casanga. Aqui, nessa parte, é muito importante. Os registros contábeis, eles têm que ser aderentes à realidade da empresa. Então, fique atento para nunca fazer transações que não vão poder ser contabilizadas corretamente, registradas corretamente nos livros respectivos. Neste capítulo, a gente fala da proteção dos ativos da empresa, sejam esses ativos físicos, digitais, intelectuais ou mesmo dados pessoais que a empresa tem acesso em razão das suas atividades. Então, quando a gente está falando desses ativos todos, a gente está falando dos equipamentos da empresa, do maquinário, das instalações, dos hardwares, da marca, da propriedade intelectual, das inovações que são implementadas, dos processos, dos produtos, dos projetos, das informações financeiras ou não, informações comerciais,
estratégias de mercado, softwares, enfim, a gente está falando de uma gama de ativos que devem ser utilizados com racionalidade por parte de seus colaboradores. Então, a gente sempre deve cumprir os procedimentos de proteção de todos os ativos da Calcário Casanga e cumprir as normas que são relacionadas à proteção desses ativos. A gente deve manter um estado de vigilância ali adequado, comunicando ao gestor ou à equipe de segurança patrimonial qualquer suspeita, qualquer ameaça que a gente presenciar ali à segurança, qualquer incidente, qualquer utilização indevida desses ativos ou atividades suspeitas praticadas por outros colaboradores ou por terceiros. Utilizar com exclusividade os ativos físicos e eletrônicos da empresa para o exercício de atividades profissionais. Então, se a empresa te disponibiliza um celular, você só pode utilizar esse celular para atividades profissionais. Um aplicativo de mensagens que está no celular corporativo deve ser utilizado para fins profissionais e não particulares. A gente deve proteger e cuidar dos bens, os recursos da empresa que estão sob nossa posse, que estão aí sob nossa responsabilidade. Conectar apenas dispositivos autorizados pelo setor de TI da Casanga à nossa rede corporativa. Por quê? Porque eu posso, com a conexão ali de um equipamento não autorizado ou um download não autorizado, eu posso estar colocando todo o sistema da empresa em risco. E se eu precisar gravar uma reunião, seja essa reunião presencial ou online, eu devo informar os participantes que eu vou executar essa atividade. Dentre as condutas que a gente não deve praticar, a gente nunca deve deixar de cumprir os procedimentos e os protocolos de proteção e segurança dos ativos, nunca divulgar informações estratégicas da Calcário Casanga para ninguém, nunca utilizar ativos da Calcário Casanga para obter ganhos pessoais, nunca deixar de relatar o que a gente acredita que às vezes pode ser um problema de segurança para os nossos ativos. Nunca compartilhar, acessar ou solicitar dados, documentos que não sejam necessários para a execução da nossa atividade, a não ser que a gente peça essa autorização ali para o nosso superior imediato. E nunca permitir o acesso de pessoas não autorizadas dentro das instalações da empresa. Ainda que essas pessoas, por exemplo, se identifiquem ali como agentes públicos que vão fazer uma fiscalização, chama o setor responsável antes de você autorizar a entrada dessas pessoas. Além disso, nunca use o seu e-mail ou o seu telefone para compartilhar informações da empresa, que em hipótese alguma, a gente só está mencionando, especificando aqui os meios mesmo que a gente não deve utilizar para compartilhar nenhum tipo de informação. Nunca clicar em links que a gente não conhece, em sites, em anexos de remetentes que a gente não conhece, ou se eles parecerem suspeitos, ainda que seja de um remetente conhecido, tem alguma coisa estranha. Eu mesmo, quando recebo um e-mail, eu sempre vou lá na pessoa que está me mandando, clico em cima para ver se é o Banco Santander mesmo. E aí, às vezes, tem lá, fulano de tal, Yahoo. Não é o Banco Santander, apesar do corpo do e-mail ser todo... tudo leva a crer que seja do Banco Santander. Eles usam as imagens, uma comunicação bem padronizada ali, parecendo que é oficial, mas se você for lá no remetente, você vai ver que às vezes pode não ser o banco que está te enviando. Então, a gente sempre fazer essas checagens é importante para a segurança da informação da empresa. Nunca compartilhar certificados, logins, senhas de acesso ao sistema, ao seu e-mail, com ninguém, mesmo com um colega de trabalho, em nenhuma hipótese, isso não é permitido. Nunca tenha conversas ali sobre projetos da empresa, informações estratégicas, informações confidenciais num restaurante, dentro do elevador, em locais públicos, porque outra pessoa ali pode estar ouvindo sem querer. Nunca estimule ou participe de ações ilegais, como downloads suspeitos, não autorizados ou pirataria, até mesmo Word, Excel, tudo isso tem que ter licença, então não pode instalar aí na sua máquina corporativa qualquer programa que requeira uma licença, porque senão a empresa pode ser multada e a multa é alta. E nunca outorgue procurações, sem você se consultar com o jurídico, e sempre que receber uma procuração, também se certifique da autenticidade daquele documento. Um dos últimos pontos do código se refere à comunicação externa,
a utilização de mídias e de redes sociais. E esse ponto é muito importante, gente. Por quê? Porque tudo que a gente posta numa rede social, aquilo a gente tem que ter cuidado para não ser vinculado à empresa que a gente trabalha. E essa linha está cada vez mais tênue, né? Existem redes sociais hoje em dia, como por exemplo o LinkedIn, que a gente até coloca lá na sua descrição. Eu mesma coloco meu nome e gerente de compliance da FIENG. Então eu me identifico ali pelo meu local de trabalho. Então eu tenho que ter muito cuidado com as postagens que eu faço. Porque se eu postar alguma coisa de conteúdo ilegal, de racismo, por exemplo, homofobia, qualquer coisa, eu posso estar contaminando o nome e a reputação da empresa que eu trabalho. Então, ainda que a rede social seja privada, a gente tem que ter muito cuidado com a sua utilização para a gente não trazer problemas para a nossa organização, não manchar a marca, não manchar a reputação da nossa empresa. Além disso, todas essas comunicações, né, que devem ser feitas em nome da empresa, para imprensas, para jornais, um posicionamento oficial, eles devem ser feitos por pessoas, né, que trabalham dentro da empresa e que tenham essa autorização específica. Então, antes de você fazer um pronunciamento, você deve se certificar se você está autorizado a fazer aquilo. Por quê? Porque toda a comunicação da empresa ela deve ser clara, deve ser transparente, deve ser respeitosa e deve ser alinhada ali com as estratégias de negócio, com os valores da empresa, né? Hoje, qualquer passo em falso que a gente dá em termos de comunicação, isso viraliza numa rede social e, ao invés de solucionar um problema, a gente pode acabar potencializando um problema. Então, vamos deixar a comunicação para aquelas pessoas que realmente são autorizadas pela empresa a fazer esse tipo de posicionamento. Com isso, a gente sempre deve consultar antecipadamente a equipe de marketing ou o gestor antes de fazer qualquer comunicação que possa envolver a Calcário Casanga. A gente deve informar previamente a equipe de marketing ou o setor envolvido qualquer divulgação que possa comprometer a reputação da empresa. Lembrar-se que o e-mail corporativo ele deve ser utilizado somente para finalidades profissionais. As redes sociais podem e devem ser utilizadas, por exemplo, para a divulgação de campanhas que são oficiais e já divulgadas pela empresa. A gente pode compartilhar, recompartilhar, isso ok, a gente está impulsionando a marca da empresa. O que a gente tem que ter cuidado é de postagens pessoais que possam comprometer o conteúdo. E aí, com isso, a gente deve se lembrar que você é um colaborador da Calcário Casanga. Ao fazer postagens pessoais nas suas redes sociais, tenha a responsabilidade com relação ao conteúdo, não se envolva em temas polêmicos, em confrontos, né? Prime sempre por posicionamentos técnicos, por situações que não vão comprometer de alguma forma a imagem da empresa. E devemos ficar atento para as condutas que a gente não deve praticar. Então, nesse sentido, a gente nunca deve utilizar as redes sociais para falar em nome da empresa sem que a gente esteja previamente autorizado. Nunca a gente deve se comunicar com órgãos externos sem estar previamente autorizado. Nunca publicar queixas, reclamações pessoais ali relacionadas ao seu trabalho, ao ambiente de trabalho, por meio das redes sociais. Se você tem alguma reclamação, alguma queixa a fazer, procure seu gestor. Se você não se sente confortável com o gestor, procure o canal de denúncias. Não utilize o e-mail corporativo para cadastrar ou acessar serviços pessoais, para fazer cadastro em joguinhos, em aplicativos, né? Isso, se você for fazer, faça com seu e-mail pessoal no seu equipamento pessoal. Não é permitido divulgar qualquer informação de uso interno, confidencial ou rotinas de trabalho nas redes sociais. E a gente não deve ficar tirando foto do ambiente de trabalho, a não ser que seja necessário para a sua rotina. Então, por exemplo, estou fazendo uma inspeção e está ali um equipamento que está desgastado, eu quero tirar uma foto e mandar para o meu gestor, ou para registro de evidências de alguma coisa. Isso ok. Agora, ficar tirando foto para postar em rede social não é uma conduta adequada no ambiente de trabalho. Finalizado, o conteúdo aí de todo o código, passando por todos os capítulos, é hora da gente falar um pouquinho do canal de denúncias. O canal de denúncias, gente, ele é um instrumento muito importante para o compliance. O compliance ele tem um pilar que a gente chama de tripé do compliance, que são os objetivos primordiais, que é a prevenção das irregularidades, a detecção dessas irregularidades e
a correção dessas irregularidades. A prevenção, a gente está fazendo aqui. Eu tenho um código de conduta, né, onde que vocês acabaram de ver todas as expectativas de comportamento tão claras, objetivas. Então, eu estou prevenindo que atos irregulares aconteçam por meio da conscientização das pessoas, do treinamento e deixando as regras bem transparentes. O canal de denúncias, ele aparece nesse pilar aí da detecção. É uma forma que a empresa tem de ter ciência de irregularidades que possam estar ocorrendo ou em vias de ocorrer dentro das suas instalações. Então, o canal, ele é uma grande oportunidade de melhoria de processos. Utilizem com racionalidade, com sabedoria. Não é um canal para fazer fofoca de ambiente de trabalho, é um canal de fato para ser tratado com a seriedade que ele merece, que é a gente reportar denúncias, reportar irregularidades, desvios, fraudes, assédios, né? Todo esse conteúdo que a gente acabou de ver aqui, tudo isso pode ser relatado dentro do canal de denúncia com muita responsabilidade, que a equipe responsável vai dar o tratamento adequado. Sobre o canal de denúncias, é muito importante a gente entender que essas denúncias, elas podem ser feitas por meio de um portal exclusivo. Lá no código está o detalhamento todo de quais são os instrumentos que você pode utilizar para fazer essa denúncia. Tem um fluxo, inclusive sugestivo do que você deve, o caminho que você deve percorrer, né, até fazer essa denúncia. Então, consulte o código. Além disso, os fatos devem ser relatados de uma maneira transparente, verdadeira, com o máximo de detalhes possível para que seja possível, né, uma investigação, uma tratativa. Todos esses relatos que chegam no canal, eles vão ser apurados ali pelo Comitê de Conduta e Compliance, que garante a não retaliação e o anonimato. Então, se você não quiser se identificar, o canal ele permite essa não identificação, mas até eu aqui que não trabalho aí na empresa, mas opero um canal de denúncias, sou responsável pelo canal de denúncias aqui na minha organização, a gente sempre pede, se você se sentir confortável, se identifica. Por quê? Porque nem sempre, né, na hora de escrever, na hora da emoção ali, você traz todos os detalhes. Então, para apurar de uma forma correta, né, de uma forma mais profunda, a gente às vezes precisa de mais detalhes. E aí, quando a pessoa não se identifica, a gente não tem como entrar em contato, a denúncia vem anônima, eu não tenho como saber. Então, tente fazer as denúncias identificadas e em contrapartida, a empresa garante a não retaliação. O que é a não retaliação? Você não vai ser perseguido, você não vai, né, sofrer nenhuma penalidade porque você está relatando. O seu nome, ainda que você se identifique, ele é tratado com sigilo. Então, quanto mais confiança a gente tiver na utilização dessa ferramenta, mais efetiva e mais útil ela vai ser. E com uma observação, relatos, né, gente, que são feitos de má fé, com maldade, eles vão estar sujeitos a medidas disciplinares também. Então, utilizem com responsabilidade. Por fim, o que acontece se alguém violar as disposições desse código? É sobre isso que a gente vai falar agora. Primeiro, é importante saber que todos na empresa estão sujeitos a penalidades em caso de violação do Código de Conduta e das demais normas. Isso inclui colaboradores, isso inclui eventuais parceiros comerciais, fornecedores. Então, se um fornecedor descumprir o código, ele pode estar sujeito também a penalidades. Eu não tenho como demitir um fornecedor, mas eu posso aplicar uma multa contratual, ou posso aplicar uma rescisão contratual, ou seja, outras medidas cabíveis. Então, em resumo, que medidas podem ser aplicadas aqui em caso de violação do código? Todas as medidas que forem previstas em lei, e essas medidas vão ser aplicadas de acordo com a gravidade dos fatos. Então, se eu estou falando de um colaborador, por exemplo, eu posso, desde dar um treinamento para ele, entender que é um treinamento, a dar uma advertência que pode ser verbal ou escrita, uma suspensão do contrato, mesmo a demissão ou qualquer outra providência jurídica. E aí, dentre as providências jurídicas, a gente inclui também penalidades contratuais para o caso de fornecedores, de parceiros ou de pessoas que têm um vínculo contratual com a organização. Bom, gente,
a gente sempre espera que nunca as penalidades sejam aplicadas, né? Que, na verdade, os colaboradores recebam esse código como um grande guia para orientar seus comportamentos. Eu sempre falo que o código ele é seu amigo, né? Se você está na dúvida, ele vai lhe trazer uma resposta. E se não estiver tratando daquele assunto específico que você está vivenciando, procura o Comitê de Conduta e Compliance, que eles vão te esclarecer, ainda que não haja uma previsão específica no código, porque, afinal, é impossível a gente prever num documento tudo que pode acontecer aí no dia a dia da gente, né? Então, aproveitem esse conteúdo, sejam melhores amigos do código, cumpram as suas disposições, incentivem que os colegas também cumpram, os fornecedores, porque a gente atuando com base nesse documento aqui, certamente a gente vai estar ajudando a construir uma cultura ética, a uma cultura de integridade na organização. E, parabéns, chegamos ao fim, então, deste treinamento sobre o Código de Conduta da Calcário Casanga. Espero que o conteúdo seja útil e que vocês aproveitem o máximo.